Hoje é uma noite especial para nós, né? A noite de Páscoa, a noite de celebração pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E todo o culto nessa noite tem essa temática, né? Os louvores, as orações, e não poderia ser diferente na meditação que iremos fazer nessa noite. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo de número 21 ao versículo de número 27. Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 27. Essa passagem está dentro do livro de Êxodo, que tem como tema, né, nos mostrar como Deus assim tirou o seu povo ali do Egito, do meio de uma nação ímpia, pagã, e levou em direção à terra prometida, a promessa de Canaã, né? Então nós iremos meditar nessa passagem específica, onde aqui Deus institui então a Páscoa. E iremos trazer para os nossos corações aqui algumas reflexões. Então, Êxodo capítulo 12, do versículo 21 ao 27. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, queremos te pedir agora que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo nos faça compreender, Deus, a Páscoa que o Senhor assim estabeleceu para nós, e que nós saiamos daqui com o nosso coração cheios de alegria, cheio de celebração por ter um Deus que morreu e ressuscitou por nós e que é a nossa Páscoa. Pai, assim eu te peço, seja comigo, dá-nos da tua graça, em nome do teu Filho amado Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, é incrível como é difícil nesses dias nesses dias que estamos agora, fugir de comer um bom chocolate. A gente está numa época em que a indústria de chocolate está aí, né, enchendo os seus cofres, porque muita gente nesse período costuma presentear pessoas com ovos de Páscoa, com caixa de chocolate, enfim, com chocolate. E fica difícil para nós fugirmos do chocolate. Na escola, entre os amigos, até mesmo na igreja é difícil, porque vez ou outra tem alguém nos presenteando com um chocolate aqui e outro ali. Há quem associe a Páscoa a essa guloseima, há quem acha que a Páscoa seja a troca de chocolates, seja provar chocolate branco, amargo, preto, claro, não sei, chocolate ao leite, e diz, então chegou a Páscoa porque estamos agora saboreando chocolate. Eu pergunto a você nessa noite, você sabe o que é a Páscoa? Você sabe o que queremos dizer quando chegamos nessa noite aqui e dizemos, vamos celebrar a Páscoa?
Nós iremos ver nessa noite que a Páscoa cristã, a Páscoa que nós celebramos, irmãos, é nada mais do que o testemunho da salvação que Deus nos deu. A Páscoa, irmãos, é Deus se revelando através do seu Filho e nos dando assim, através do sacrifício expiatório do seu Filho, o seu sangue sobre a nossa vida, para que fôssemos livres, para que pudéssemos dizer que nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas, porque estamos sob o sangue de Cristo Jesus, e Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Vejamos aqui nessa passagem que lemos a instituição da Páscoa. Aqui está o Senhor falando, instituindo a Páscoa, como deveria ser esse rito entre o povo de Israel. E para que nós possamos entender essas palavras, eu queria primeiramente contextualizar elas para vocês. Aqui, nessa passagem, está a 10ª praga que Deus estava assim colocando sobre o Egito. Deus havia endurecido o coração de Faraó. Deus tinha um plano de tirar o seu povo do Egito, mas o mesmo Deus que tinha estabelecido um plano também tinha endurecido o coração de Faraó, de maneira que Faraó, irmãos, não estava deixando o povo de Deus sair do Egito e ir em direção à terra prometida. Então Deus manifesta um juízo sobre aquela nação e começa a trazer sobre aquela nação algumas pragas terríveis. De maneira que essa praga, chamada a praga da morte dos primogênitos, é a última praga. A praga em que todo aquele que nasceu primeiro no lar e entre os animais iriam morrer como juízo de Deus. Isso incluía também a morte do filho do próprio Faraó, o herdeiro do trono, iria morrer, de maneira que diz o texto sagrado que isso iria trazer grande luto, grande choro sobre o Egito. É nesse contexto, então, que Deus estabelece a Páscoa e diz ao povo como o povo seria liberto, então, daquela praga. Como o seu povo não seria alcançado pelo juízo destruidor de Deus e como os primogênitos de Israel permaneceriam vivos. Então, Deus chega para Moisés e diz a Moisés como é que isso iria acontecer. E o rito seria o seguinte: o povo iria passar 3 dias antes da Páscoa preparando um cordeiro, para que esse cordeiro fosse imolado, fosse morto, fosse sacrificado. E o sangue desse cordeiro seria posto então numa bacia, e eles pegariam então o isopo, um tipo de arbusto que servia para aspergir, e esse arbusto seria ensopado no sangue, e o povo colocaria sobre os umbrais das suas casas, as vergas das suas casas, a marca desse sangue. Esse sangue seria a marca que estaria sobre a entrada daquele lar. De maneira que Deus diz que aquele povo, quando fizesse isso, entrasse dentro do seu lar e não saísse, porque Deus viria com o seu anjo destruidor, e ali todos os primogênitos morreriam, exceto aqueles que teriam nos umbrais de suas casas a marca do sangue do Cordeiro Pascal. De maneira que a palavra Páscoa significa, ou pechá em hebraico, significa passar por cima. Foi exatamente isso que aquele anjo destruidor fez. Quando ele veio e viu então que na casa do povo de Deus, na casa dos israelitas, e havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo não destruía, o anjo passava por cima, e o povo ali era então salvo da destruição, salvo do juízo de Deus. Aqui nós temos a preocupação de Moisés em dizer àquele povo de que quando eles entrassem na terra prometida, este rito pudesse continuar, para que os filhos, as gerações que viriam, lembrassem da grande salvação que Deus havia feito ao seu povo. E aqui nós aprendemos então algumas coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiramente, aprendemos que a Páscoa cristã, ela revela a marca do sangue do Cordeiro de Deus em nossas vidas.
Quando nós olhamos para o sangue do Cordeiro que foi morto lá no Egito, quando o povo estava ali debaixo da opressão, e aquele sangue foi aspergido sobre os umbrais, irmãos, nós lembramos imediatamente do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, do sangue que nos marca, do sangue, irmãos, que nos sela, para que nós não temamos mais o juízo que Deus assim estabeleceu, o juízo vindouro que vai acontecer adiante. Um cordeiro deveria ser morto para a libertação de Israel, e esse cordeiro seria então a Páscoa do Senhor. Esse cordeiro seria morto, seu sangue aspergido, e o anjo saltaria, o anjo destruidor não tocaria no seu povo. A morte de um cordeiro pode ser vista na Bíblia desde muito tempo, não só aqui nesse caso específico. Deus sempre pediu que o povo dele derramasse sangue, porque no sangue havia vida, e a vida sendo derramada, então uma vida era dada em favor de outra vida. E eu gostaria de andar um pouquinho com você para nós entendermos esse cordeiro, como a Bíblia mostra esse cordeiro em várias passagens. A começar lá no Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, nós encontramos o próprio Deus sacrificando um cordeiro, sacrificando um animal, para que com o couro daquele animal, Adão e Eva, após terem pecado, pudessem se vestir com esse couro desse animal. Nós também percebemos lá em Êxodo capítulo 12, versículo 22, que na libertação de Israel, esse cordeiro não se torna apenas um cordeiro que sofre a punição em favor do povo. Agora esse cordeiro também ganha um outro significado. E assim, o significado desse cordeiro em Êxodo é o cordeiro libertador. Porque o sangue desse cordeiro agora tiraria Israel do Egito e levaria Israel até a terra prometida. Lá em Levíticos, no estabelecimento da lei, Levítico 3, versículos 7 e 8, a lei do Senhor estipula a morte de um cordeiro para aplacar a ira de Deus. Todas as vezes que alguém pecava, era necessário que esse alguém levasse diante do sacerdote um cordeiro, e esse cordeiro fosse morto, o seu sangue fosse derramado, e a ira de Deus contra o pecado era aplacada, de maneira que o povo conseguia então se relacionar com Deus, mesmo em pecado, mesmo quando cometia pecado. No Novo Testamento, Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que coisa maravilhosa. Agora, no contexto do Novo Testamento, Jesus assume então esse Cordeiro. Jesus agora é identificado por João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 29, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que era uma sombra lá no passado, quando Israel então sacrificava um cordeiro, agora se torna uma realidade na pessoa de Jesus. Aquele cordeiro que era derramado seu sangue lá no Antigo Testamento é o que nós chamamos de um tipo de Jesus. Jesus é a realidade dele, de maneira que João diz, ao ver Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aqui já vislumbra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando ele ali derramaria o seu sangue, de uma forma vicária, de uma forma substitutiva, para que todos aqueles que creem nele pudessem então receber o perdão de Deus. Mas a Bíblia não para de falar do Cordeiro no Novo Testamento. A Bíblia também aponta para o futuro, e lá em Apocalipse capítulo 22, no versículo de número 1, lá nos diz que lá no céu, o trono de Deus é o trono também do Cordeiro de Deus. Observe que esse Cordeiro, irmãos, ficará para a eternidade. Que nós conviveremos com esse Cordeiro na eternidade, que é o nosso Cordeiro pascal. Irmãos, assim como foi com Israel, lá quando Deus estava estabelecendo a Páscoa, assim foi com Jesus.
Porque em Jesus o Cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, para que o seu sangue fosse aspergido sobre as nossas vidas, e para que hoje pudéssemos pela fé ter a certeza de que não estamos mais debaixo de condenação. Diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O anjo destruidor, irmãos, na grande ceifa de Deus, aqueles que têm na sua vida, a aspersão do sangue de Cristo Jesus, já não tem o que temer. É esta verdade que a palavra do Senhor nos dá, que pela fé não há mais condenação sobre a nossa vida, sobre a minha vida e nem sobre a sua vida, meu irmão. Eu pergunto a você nessa noite, como você é conhecido diante de Deus? Será que a marca do sangue de Jesus está na tua vida? Que marca você carrega no teu coração e que garante a tua salvação? Todos nós sabemos, carregamos dentro de nós essa certeza que precisamos fazer alguma coisa para recebermos o perdão divino, para manter a nossa vida em harmonia com Deus. O homem que não conhece a Cristo Jesus, na tentativa de harmonizar o seu próprio coração, tenta executar e fazer algumas obras aqui e outras obras ali, acreditando que pelas suas próprias forças e no seu próprio mérito, Deus olhará para ele e dirá: como você é bom, como é agradável tudo o que você faz, e então esta pessoa acredita que Deus assim irá recebê-lo. Mas a palavra do Senhor diz que só há um meio para que o anjo destruidor passe e salte por cima de nós. É se o sangue do Cordeiro, e esse Cordeiro é Cristo Jesus, estiver na nossa vida. Se nós de fato comermos e sermos marcados pelo sangue do Cordeiro pascal. Precisamos, irmãos, olhar para Jesus. Todos os nossos bens, nossa reputação e inteligência são incapazes de nos fazer aptos para a salvação. E são incapazes porque nada disso é capaz de mudar a natureza do nosso coração. Nada disso é capaz de nos tornar fiéis, santos, puros, como Deus deseja que sejamos. De maneira que depender da inteligência e dos bens é trabalhar em vão para a salvação. Depender da minha reputação, do aplauso que nós recebemos do mundo, irmãos, é trabalhar em vão. É como diz Salomão, é correr atrás do vento. No final, nada disso nos será útil, porque só há uma coisa que vai nos ser útil, é o sangue do Cordeiro em nossas vidas. E o sangue do Cordeiro em nossas vidas, irmãos, nós recebemos pela fé que temos em Cristo Jesus, pela confiança que temos no invisível, naquilo que Deus fez através do seu Filho há 2000 anos atrás, quando estava Deus ali encarnado, tomando sobre si o castigo que nos traz a paz, derramando naquela cruz o sangue puro do seu Filho, para que no exercício de amor pudesse levar a nossa vida e pudesse nos trazer a paz. A Páscoa cristã, ela revela a marca do sangue do Cordeiro de Deus em nossas vidas. Quando olhamos aqui para esse texto do Êxodo, irmãos, nós não podemos olhar apenas para o Êxodo ou nos identificar como judeus, que não somos o judeu de Israel, mas nós somos, irmãos, o povo do Senhor, a igreja do Senhor, a igreja que foi lavada pelo sangue de Jesus. Além de revelar a fé na morte vicária de Cristo, que é a nossa marca, essa fé na morte de Cristo, a Páscoa cristã, ela também nos livra do juízo vindouro de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Além de nos marcar, além de termos a certeza de que não há mais como nos perdermos, não há como sermos arrebatados das mãos do nosso Senhor, porque Ele nos lavou com o sangue do seu Filho, a Páscoa cristã, ela nos livra do juízo vindouro. A palavra do Senhor nos diz e nos mostra a história como uma história linear, uma história que teve um início, que estamos no meio dela e que terá um fim. Chegará um momento, irmãos, que essa existência será transformada. Essa existência aqui deixará de ser como ela é, porque ela chegará a um fim segundo a profecia bíblica. O sangue de Jesus, ele nos livra do terrível julgamento que Deus trará naqueles dias,
Deus tem um juízo reservado para o mundo, como tinha um juízo reservado para aquela nação pagã. A 10ª praga que Deus manifestou sobre o Egito foi a morte de todos os primogênitos. Veja o que diz no Êxodo, capítulo 11, versículo 4 e 6. Aqui, 11, 4 e 6, diz assim, veja como foi terrível aquela praga. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. O primogênito é aquele que nasceu primeiro. Todo filho mais velho morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mor, e todo primogênito dos animais. Nem os animais, irmãos, escapariam do juízo de Deus. Deus ali, o filho mais velho, o primogênito morreria. E continua dizendo, versículo 6, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Irmãos, o pavor invadiu o coração do Egito, quando aquele juízo de Deus foi manifesto. O povo ficou desesperado, o próprio Faraó se desesperou ao ver o herdeiro do trono sendo morto. Ali Deus estava trazendo grande juízo, mas eu quero lhe dizer, não se compara ao juízo que Deus trará no fim do mundo. Não se compara, irmãos, ao juízo, como nos diz lá em Apocalipse, diante do trono branco, quando Deus estará julgando ali o bode das ovelhas, estará fazendo separação entre o joio e o trigo, entre aqueles irmãos que proferiam com seus lábios amor a Cristo e aqueles que amavam a Cristo de todo o seu coração. Não se compara. Foi terrível para o Egito a morte dos primogênitos, mas será mais terrível o grande juízo que Deus há de manifestar. Irmãos, Deus manifestou o seu juízo sobre o povo que não lhe deu ouvido. Um povo que Deus falava e o povo continuava com o seu coração endurecido. Deus manifestava a sua palavra através de Moisés, através daqueles que eram usados por Deus, para que o povo pudesse sair do Egito, mas o Egito, a nação pagã em treva, continuava com o coração endurecido, a semelhança dessa geração que nós vivemos, que tem ouvido o Evangelho, que tem lido a palavra do Senhor, mas o coração continua como pedra, irmãos. É uma geração, é um povo que também está debaixo do juízo de Deus. Contudo, a Israel, Deus proveu o cordeiro pascal, cujo sangue livrou o seu povo do destruidor. Como diz o versículo 23, observe aí na sua Bíblia, o Senhor passará para ferir os egípcios, o Senhor trará o seu juízo, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossa casa para vos ferir. Se você está sob o sangue de Cristo Jesus, você não tem mais o que temer o juízo de Deus. Você pode estar de peito erguido diante da terrível morte. Como falávamos aqui na semana passada, irmãos, quando Cristo Jesus morreu, quando Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados, Ele tomou o poder da morte. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E se não existe mais pecado sobre a nossa vida, porque cremos que Cristo Jesus levou sobre si os nossos castigos, não existe mais pavor. A morte já não pode mais nos amedrontar, porque estamos em Cristo Jesus. Irmãos, nós que fomos marcados pelo sangue do Cordeiro pascal, não temos mais o que temer o juízo de Deus. Se morrermos hoje, podemos dizer, como disse Paulo, morrer para mim é lucro, porque eu estarei com o meu Deus, porque eu não tenho mais o que temer o juízo de Deus. A palavra do Senhor ainda nos diz
que depois da morte segue-se o juízo. Mas para aqueles que foram marcados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que têm o sangue de Jesus sobre a sua vida, esses irmãos, diante do juízo de Deus, já têm um advogado que os livra. Eles já não temem mais o que Deus tem a falar, porque, irmãos, eles foram santificados pelo sangue de Cristo Jesus. Ninguém pode escapar do juízo de Deus sem que o sangue de Jesus esteja em sua vida. Você pode tramar, ter boas estratégias, bons planos. Você pode até mesmo se olhar diante do espelho e dizer: como eu sou bom, quantas coisas boas eu tenho feito, quantas pessoas têm sido ajudadas por mim. Você pode dizer até mesmo: eu estou empenhado na igreja, eu estou evangelizando e levando o amor de Cristo às pessoas. Mas eu quero lhe dizer que se o sangue de Jesus não estiver em você, se você não tiver dentro do teu coração a convicção, a certeza real e verdadeira, que se conhece pelos frutos, de que Jesus está na sua vida, você ainda não se livrou do juízo de Deus. Não se iluda. Você pode frequentar essa igreja, você pode esquentar os bancos dessa igreja, você pode ser até atencioso às palavras que o pastor diz e ler a Bíblia em casa, mas se no teu coração você não tiver a marca de Cristo Jesus, se o teu coração não amar a Jesus acima de todas as coisas, e a tua vida der frutos, evidências, sinais desse amor, você ainda está debaixo do juízo de Deus. Você ainda está debaixo do juízo de Deus. Todo o castigo que estava reservado para nós, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. E como foi imenso, irmãos, o castigo que ele sofreu. Não foi por um pecado de um dia, não foi por alguns pecados, irmãos, foram por milhares, centenas, milhões de pecados cometidos, irmãos, em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossas ações. Quantos desejos perversos havia no nosso coração, quantas coisas rondavam e rondam ainda os nossos corações, e que olho humano não pode ver, mas que Deus via. E estava Jesus ali na cruz do Calvário, tomando sobre si as consequências pelos nossos pecados. Vez ou outra encontramos pessoas dizendo e vendo a terrível morte de Cristo Jesus. Alguns imaginam que a grande dor de Jesus foi ter levado aquela cruz, que a grande dor de Jesus foi ter sido zombado pelos homens, humilhado pelos homens. Isso certamente foi doloroso, mas não foi maior a dor de ter sido abandonado por Deus, por ter levado sobre si os nossos pecados. Quando Jesus lá na cruz do Calvário, irmãos, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Estava ali ele sofrendo, irmãos, as consequências da ira de Deus sobre a sua vida, o abandono do Deus Santo sobre a vida dele, para salvar a minha vida e a sua vida, para que a marca do sangue do Cordeiro Pascal estivesse na sua vida e na minha vida. É por meio dele que somos livres do castigo final, não temos mais o que temer. Diz a palavra do Senhor que o amor lança fora todo medo, e nós estamos debaixo do amor de Deus. Onde há amor não existe mais pavor. Onde há o amor de Deus, nós não temos o que temer se vamos morrer com 100 anos, se vamos morrer amanhã ou hoje mesmo, porque a morte já não nos assombra, irmãos, porque estamos debaixo do amor de Deus. E diz a palavra do Senhor ainda: quem nos separará do amor de Deus? É espada, é luta, são pessoas, não e não, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Amor esse que foi revelado na cruz do Calvário, amor esse que nos livra do juízo vindouro, do juízo que está por vir. O juízo vindouro não assusta mais aqueles que estão sobre o sangue do Cordeiro em suas vidas. Isso quer dizer que você e eu não temos mais por que viver apavorados, como se ainda tivéssemos o que temer se partíssemos desse mundo. Você deveria temer muito se você não tem ainda a sua vida santificada em Cristo Jesus, porque um dia você irá se encontrar com o Criador, um dia você vai estar face a face com Ele, e naquele dia Ele vai olhar para você e vai requerer de você o que é que você tem a apresentar a Ele diante dos teus pecados,
diante das transgressões que você cometeu. Nós temos, irmãos, a boa notícia de Deus, porque Deus proveu o meio para a nossa salvação. Porque Deus imolou, sacrificou o Cordeiro e nos lavou com o seu sangue, para que pela fé no seu sangue, Ele pudesse olhar para nós e dizer: vocês estão santificados, purificados, através do sangue do meu Filho. Aleluia! Irmãos, o que é impressionante em tudo isso, é que o mundo olha para isso e diz: isso é loucura. É loucura. É loucura, irmãos, porque não depende dos nossos raciocínios, das nossas hipóteses e argumentos. Depende da sabedoria de Deus, que anula a sabedoria do homem. Deus não dependeu da criatividade, de toda a inteligência humana ou tecnologia humana. Deus simplesmente, com a sua sabedoria, humilhou. Deus, com a sua sabedoria, diz: eu não dependo do que vocês estão tramando e fazendo. Eu vou prover para vocês a salvação de vocês. E esta é uma salvação que não vai depender das obras de vocês. É uma salvação que vocês recebem por graça. Não é por mérito, não é por força, não é por bens. É graça de Deus, é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas ainda aprendemos algo mais aqui nessa passagem, que a Páscoa cristã também é o testemunho do Evangelho que pregamos. O Cordeiro Pascal, ele foi imolado. A marca estava nos umbrais das portas das casas. O destruidor, o anjo destruidor da parte de Deus passou. Os egípcios sofreram a morte dos primogênitos. O povo de Israel foi livre. E aí, agora, Deus vai dizer e lembrar aquele povo, que quando aquele povo entrasse na terra prometida, aquele povo pudesse estar lembrando e repetindo o rito, para que as gerações pudessem saber que nós temos um Deus que salva, que nós temos o Deus que nos tira das trevas do Egito e nos leva em direção à terra prometida. De um Deus, irmãos, que manifesta o seu juízo, mas que disponibiliza àqueles que têm fé a certeza da salvação, porque eles podem ser marcados pelo sangue do Cordeiro. A salvação de Deus em nossas vidas deve ser testemunhada pelas gerações. Deus estabelece a Páscoa como um estatuto perpétuo. Veja aí no versículo 24, o que é que diz o texto? Diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Nós estamos aqui nessa noite lembrando o que o nosso Deus fez, irmãos, porque é estatuto de Deus que nós tragamos à memória aquilo que o nosso Senhor fez. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos aqui celebrando a nossa Páscoa. Esse vinho aqui é o símbolo do sangue, irmãos, que nos marcou. Este corpo é o símbolo do Cordeiro que foi imolado e sacrificado em favor das nossas vidas. É símbolo, é estatuto perpétuo, que vai durar e que lembraremos na eternidade, porque teremos diante dos nossos olhos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Como esse estatuto deveria ser testemunhado por Israel. Como é que Israel, depois que chegasse em Canaã, deveria testemunhar isso? Observe aí na sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta. Primeiramente, no versículo 25, diz aqui o texto que deveria ser de forma periódica, mesmo depois que o povo tivesse entrado na terra prometida. Veja o que diz o versículo 25. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Ou seja, quando Canaã seria tirado do Egito, passaria pelo deserto, ou melhor, Israel seria tirado do Egito, passaria pelo deserto e seria levado até Canaã. O que Deus está dizendo aqui é que o povo, ao chegar em Canaã, deveria lembrar do que aconteceu, quando Deus tirou eles com mão forte do Egito. E esta lembrança viria por meio do rito da Páscoa, do Cordeiro que seria morto ali e que o seu sangue seria aspergido. Além disso, também ele seria
ser testemunhado como lição de salvação a ser ensinada aos filhos. E aqui eu queria abrir um parênteses, irmãos. Veja como Deus tem sempre uma preocupação de que os seus mandamentos sejam ensinados aos filhos. Deus tem uma preocupação que aqueles que conhecem a sua vontade, a sua voz, a sua palavra, possa passar este conhecimento aos filhos. Nós temos vivido dias em que os pais têm se preocupado muito pouco com isso. Às vezes pelo corre-corre do dia a dia, são tantas atividades, vivemos num ativismo ferrenho, terrível, e não temos o tempo para dedicarmos, como deveríamos nos dedicar aos nossos filhos, a ensiná-los o significado de cada parte do culto, de cada rito que realizamos. É possível que nessa noite, algumas crianças aqui pudessem olhar para o pão e para o vinho e perguntar: papai e mamãe, por que vocês comem esse pão? E por que vocês bebem esse vinho? Como a palavra do Senhor nos ensina, os pais precisam ter a preocupação de ensinar o significado de cada símbolo da nossa fé. E isso nós podemos ver já em Israel. Deus ali estipula a Páscoa e este rito deveria ser celebrado e com uma finalidade muito bem definida. E qual era essa finalidade? Que os filhos pudessem observar aquilo ali e quando eles perguntassem: papai e mamãe, o que significa isto? Os pais pudessem ter a oportunidade de ensinar aos seus filhos o significado da Páscoa, o significado daquela celebração ao Senhor. Veja no versículo 26 e 27 o que diz o texto: quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Irmãos, Deus aqui está preocupado que os filhos possam compreender a salvação. Além disso, o povo também deveria testemunhar esse estatuto como um motivo de adoração a Deus. Ao saber que a Páscoa, irmãos, lembra o Deus que nos salva, de um Deus amoroso, misericordioso, de um Deus justo, de um Deus que se manifesta, irmãos, de uma forma tremenda e poderosa. E quando nós temos uma contemplação desse Deus, quando o nosso coração é tomado pela grandeza desse Deus que não cabe na nossa mente, que nos deixa, irmãos, diante da sua grandeza como nada, nós precisamos então nos render a Ele em adoração. No finalzinho do versículo 27, então Moisés termina dizendo: então o povo se inclinou e adorou. Observe essa expressão, então. Como consequência da Páscoa, do rito estabelecido, do livramento de Deus, o que é que o povo deveria fazer? Ao contemplar a salvação de Deus, ao contemplar o juízo de Deus, ao ver o que Deus fez com mão poderosa, tirando o seu povo do meio da nação mais poderosa que existia na época, o que é que o povo deveria fazer? Senão, irmãos, adorar a Deus, reconhecer o poder de Deus, a grandeza de Deus, do Deus que nós servimos, do Deus que nós cultuamos, do Deus que está aqui nessa noite, que nós louvamos o nome dEle, do Deus, irmãos, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz, dos Deus, irmãos, que não nos permitiu estar na ignorância do pecado, do Deus que amoleceu o nosso coração de pedra. A Páscoa cristã deve ser ensinada como testemunho do que Deus fez por nós. A Páscoa não é momento para comermos chocolate. Você pode até comer chocolate, mas não esvazie o significado da Páscoa. O mundo tem tentado esvaziar a todo custo esse significado. O comércio tem colocado, irmãos, tomado algumas datas que nós cristãos comemoramos e trazemos à memória alguns momentos importantes da nossa fé. Dentre eles o Natal. A Páscoa também é um deles, em que o sacrifício de Jesus, em que o nome de Jesus é simplesmente retirado, e as pessoas estão mais preocupadas em celebrações, em comilanças, em saborear guloseimas, ou até mesmo em aproveitar o feriado, e sequer param e meditam por um instante sobre o significado, o conteúdo, a essência desse momento.
Mas nós que somos cristãos e que compreendemos o significado da Páscoa, precisamos trazer, irmãos, aos nossos corações e ensinar aos nossos filhos, ensinar àqueles com quem vivemos, irmãos, que Jesus é a nossa Páscoa, que Jesus é o Cordeiro que morreu, que a Páscoa, irmãos, é a salvação de Deus, que a Páscoa é a razão, traz para nós a razão da nossa existência, da nossa vida, que é Cristo Jesus. Lembraremos e celebraremos nos céus aquilo que Jesus já fez por nós para nos salvar. Isso não estará limitado, a Páscoa não estará limitada aqui, porque estaremos no porvir diante do Cordeiro Pascal e ali o adoraremos e celebraremos a Ele. Precisamos reavivar o ensinamento da Páscoa em Cristo, em detrimento de coelhos, em detrimento de chocolates, em detrimento de celebrações que não sejam uma celebração que Cristo esteja no centro. Pastor, isso não é radicalismo? Não, irmãos. É só uma luta, que para alguns é como que uma andorinha só, que muitas vezes duvida que pode só fazer verão, mas que eu e você, como cristãos, precisamos lutar, para que o significado da Páscoa não se perca. Precisamos reavivar o ensinamento da Páscoa. Com isso também restauraremos a adoração a Deus. Transformaremos o culto. Aqui as pessoas saberão que aqui o que está sendo celebrado é o Cordeiro Pascal. E de que não há espaço para qualquer outra celebração, mas só aquele que deu a sua vida por nossas vidas. Só aquele, irmãos, que através do seu sangue nós fomos selados, nós fomos marcados e não temos mais o que temer. A Páscoa cristã também é um testemunho do Evangelho que pregamos, e é por isso, irmãos, que este é o momento oportuno para anunciarmos a Cristo Jesus. Concluindo as minhas palavras, não se deixe enganar pela falsa ideia da Páscoa, e que não são poucas que tem nos rondado, né? Quantos gifs você não recebeu? Quantas mensagenzinhas você não recebeu em formato de ovo? Quantos presentes até delicados as pessoas lhe deram, e que ali estava uma ideia embutida que não é a ideia da verdadeira Páscoa. Não se deixe enganar pela falsa Páscoa. Não tenha medo de não concordar com coelhinhos e chocolates. Não tenha medo de dizer que coelho e chocolate não tem nada a ver. Eu louvo a Deus, irmãos, pela escola dos meus filhos, a qual o Jesse e a Josélia são os diretores. Esses dias nós estávamos lá e tivemos um momento de celebração da Páscoa, e eu achei muito interessante, porque o lugarzinho de tirar foto não tinha nada de coelho, era uma ovelhinha, com um significado muito claro de que Páscoa não tem nada a ver com coelho. Se tivesse que ter, era com ovelha, e uma ovelha que morreu, uma ovelha pura, irmãos, que foi imolada para que pudéssemos ter vida. Não tenha medo de duvidar, até mesmo do ente querido com quem você vive, e que tenta trazer uma ideia maquiada, comercial, que esvazia o significado da Páscoa. Você nesses momentos terá a oportunidade para falar da salvação de Cristo, através da explicação da Páscoa. Se você duvidar e alguém perguntar, por que você duvida? Diga para ele, porque eu sei o significado da Páscoa. Porque a Páscoa não é isso que você está dizendo, mas a Páscoa é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que nos marcou, que nos selou e que nos prepara para o juízo que está por vir. Aproveite, não tema. Às vezes queremos manter a convivência ou a política de paz. Não, deixa ele pensar como ele quer, irmãos. Mas quantos não estão enganados nas trevas, porque não sabem o que é a Páscoa? E que poderiam hoje saber o significado da Páscoa, se você pudesse ter dito, eu não concordo com o coelhinho e eu não como chocolate. Certamente há muitas pessoas com quem você convive no trabalho, na rua, na universidade, que desconhecem completamente o que é a Páscoa. E alguns até acham que é um momento apenas emocional em que trazemos à memória Jesus. E choramos porque Jesus sofreu. E olhamos para o sofrimento de Jesus e acabou. Como, irmãos, se esse fosse um momento triste, um momento em que nós lembramos apenas da morte do Senhor. Mas, irmãos, a Páscoa também é ressurreição.
Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. O nosso Deus está vivo. Mas há muitos que estão nas trevas e veem esse momento também só como um momento de tristeza. Tirem eles das trevas. Não deixe que os seus parentes continuem nas trevas. Para isso, revele a grande salvação de Deus através do Cordeiro Jesus, através do significado da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça da Páscoa um testemunho da tua salvação. Faça da Páscoa uma oportunidade para mostrar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia te alcançou, que um dia te tocou e que te fez entender o real significado dessa comemoração nessa noite, que foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar nesse momento, vamos pedir nesse momento por nossas vidas, em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor. Pela fé, Pai, nós cremos de que o Senhor está presente aqui no nosso meio, de que o Senhor nessa noite está sendo adorado, exaltado e louvado, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Tu derramaste o teu sangue como cordeiro pascal, tu entregaste a tua vida, Senhor, naquela cruz, tu foste moído em favor dos nossos pecados, tu tomaste sobre si, Deus, toda a condenação que nós deveríamos sofrer, e o Senhor ressuscitou para que pudéssemos ter a esperança de que a morte não é o fim, mas é um início de uma nova vida com o Senhor. Pai, eu te peço nessa noite, que nós que somos cristãos, que nós que compreendemos o significado da cruz, da tua morte, possamos usar a Páscoa, Senhor, como um momento de testemunho aos que estão nas trevas. Que este momento seja um momento em que a tua igreja possa resplandecer como luz no meio das trevas, ao coração daqueles que ainda não entenderam o que significa este momento. Meu Pai, seja comigo e seja com cada um dos meus irmãos, que o nosso testemunho possa levar à grande salvação que o Senhor nos deu, através do sangue do teu Filho. Pai, assim eu te peço, seja conosco, que essa palavra, Pai, nos leve à reflexão, Pai, a reflexão deste momento e da vida que precisamos viver, para que as pessoas possam ver a marca do sangue do Cordeiro em nossas vidas. Pai, assim eu te peço e assim eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.